Muito bem, senhoras e senhores, espero que todos estejam prontos para mais um singelo videozinho diretamente aqui dos gelados estúdios do meu quarto. Bom, primeiramente eu separei aqui Rorschach, lançado pela Panini, chegou essa semana aqui nas terras gaúchas. E é aquele caso daquele quadrinho que eu tinha uma expectativa, li e a expectativa foi perfeitamente atendida, cara. Que baita quadrinho. O Walter Kovacs, né, o Rorschach, é o meu personagem favorito de Watchmen. Eu acho ele extremamente interessante, ele tem aquela filosofia moral extremamente rígida. Ele é basicamente um cara incorruptível à solta num mundo de morais e valores destroçados, nas palavras de Alan Moore. Ele, além de ser um personagem extremamente complexo, ele tem frases muito boas, como aquela que ele diz na prisão que ninguém tinha entendido. Não era ele que estava preso com os presidiários, né? Eram os presidiários que estavam presos lá com ele. Aqui também ele tem frases muito boas. Não se preocupa que não é spoiler, tá? Mas ele diz que define os seres humanos em dois grandes grupos. As vítimas e ele próprio. Cara, o que eu esperava desse quadrinho? Basicamente mais aventuras do Rorschach. Eu queria ver ele lidando daquela forma truculenta dele, com aquele mundo podre que ele tanto fala, né? E foi o que isso aqui me entregou. Cara, dá uma olhada no como isso aqui começa. Na primeira página, nós já temos um assassino serial escrevendo palavras com bisturi numa mulher morta. Cara, eu gosto de pensar que isso aqui podia ter enveredado por um lado muito ruim. O Azzarello podia ter tentado explorar a infância do personagem, o que a mãe dele fazia, ou até coisas piores, né? Mas não, é simplesmente uma aventura de um vigilante mascarado. Bom, durante o desenvolvimento da trama, tem um easter eggzinho aqui, uma referência ao filme Taxi Driver, de 1976. O Rorschach acaba sendo ajudado por um taxista, que seria o nosso querido Robert De Niro no filme. Olha só. Pena que não é um diálogo muito profundo, o personagem do filme é mais interessante do que é retratado aqui. Foi desse filme, inclusive, que saiu aquela frase clássica: You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Cara, a DC escolheu os caras certos pra essa mini. A arte do Lee Bermejo, que é um desenhista que tem um traço que combina muito com esse clima de cidade suja, tomada pela criminalidade. Outro detalhe é a habilidade dele em retratar tão bem uma Nova York de 1977. O roteiro é do Brian Azzarello, que, como eu falei no outro vídeo, eu acho um cara extremamente competente. Os diálogos aqui são brilhantes, ele acertou o tom. Ele entregou uma história simples, que não tenta explicar nada do passado do personagem, e agrada. Eu só acho que ele deu uma acelerada no final. Ele também acabou utilizando um deus ex machina. O Rorschach estava numa situação difícil e surgiu uma solução de repente. Eu acho que essa HQ merecia ter 6 edições, na verdade. Como algumas outras dessa série aqui tem. Ela só tem 4, né? Eu sei que já está batida essa discussão sobre essa série como um todo. Então vou resumir a minha opinião em 2 frases. Quando a série se foca em criar mais aventuras para aqueles personagens, beleza. É o que eu gostaria de consumir. Mas quando ela se propõe a explicar coisas desnecessárias dentro daquele universo, eu já acho que a série perde um pouco a validade. Tu não tenta explicar algo que o Alan Moore escreveu. Fica complicado. Enfim, tem um questionamento ainda no final sobre a motivação da luta do Rorschach que eu achei bem interessante. Eu também achei bem bacana que a Panini lançou Before Watchmen por aqui em minis separadas. Lá fora, os encadernados saíram aos pares. Esse aqui, por exemplo, saiu junto com o do Comediante. Enfim, o único inconveniente é que a edição não tem prefácio nem nada. Tu abre e a primeira página já é o início da história. Essa capa interna branca também me incomodou um pouco. Embora ela seja uma tendência, o Demolidor do Wade e o Justiceiro do Ruka também são assim. Bom, eu sinceramente recomendo isso aqui, até para quem nunca leu Watchmen, tá? Vamos para Asterios Polyp. Informações básicas. Isso aqui ganhou 3 Eisners em 2010... Por aqui está sendo lançado pela Quadrinhos Cia, que é um selo da Companhia das Letras. Escrito e desenhado pelo David Mazzucchelli, que é um cara que fez a arte do Batman no 1 e do Demolidor A Queda de Murdoch, que por sinal é uma das melhores histórias que eu já li na vida. Embora ele tenha usado um estilo bem diferente aqui, sabemos que ele é um artista gabaritado, né? A diagramação e a forma que ele utiliza a linguagem dos quadrinhos aqui é genial. Aqui acompanhamos a história de Asterios Polyp. Inicialmente vemos ele como um homem comum, de 50 anos, divorciado, informação importante, no seu apartamento, comodamente deitado em sua cama assistindo a um filme pornô. E de repente cai um raio e um incêndio começa no prédio dele. Nisso Asterios pega alguns objetos específicos que estão espalhados pela sua casa e sai em uma jornada de autoconhecimento sem dinheiro nem nada. Ao longo da história vão aparecendo flashbacks e com eles nós vamos conhecendo o passado do personagem.
Descobrimos detalhes sobre a sua carreira profissional, sobre a forma com que ele trata as pessoas. Ele tem uma percepção singular de mundo. A gente vê também como ele conheceu a esposa dele e mais pra frente como ele vai acabar perdendo ela. Cara, eu posso dizer que Asterios Polyp não é um quadrinho qualquer. Isso aqui me ensinou alguma coisa. Eu já li 2 vezes e não é aquela obra que tu lê e na semana seguinte tu nem lembra mais da trama. Isso aqui me fez refletir bastante no final. Sobre religião, sobre a dualidade das coisas, sobre relacionamento, sobre a sociedade inclusive. Basicamente é a vida real acontecendo e eu fui uma espécie de espectador de luxo aqui. Então eu recomendo bastante isso aqui. Embora não considere uma leitura legal para quem está afim de uma história em quadrinhos tradicional de ação, querendo só uma distração para fugir do dia a dia. Eu acho que isso aqui seria interessante ler num momento que a pessoa esteja afim de refletir mesmo. Outro detalhe é que seria interessante ler enquanto se está num relacionamento, porque o quadrinho foca muito nisso em certos momentos. Então para quem não está vivendo isso, eu acho que a leitura acaba sendo meio frustrante. Bom pessoal, era isso por hoje, tá? Ficam as 2 recomendações, espero que vocês tenham gostado, tá?